10 meses depois eu não tinha vendido e eu já estava assim, rapaz, é o seguinte, eu não sou de fazer as coisas e não dá certo, então eu vou desistir, mas antes de eu desistir eu vou fazer uma venda porque eu não vou sair humilhado não. Então me esforcei, absurdo, era dia de domingo, os amigos, tô aqui na praia, tô não sei onde, eu ali de plantão, dia de domingo, tá bom, vou vender, não é possível. Aí chegou minha hora, né? Eu fiz uma primeira venda, um dia de domingo à tarde, o cara passando outra calçada, atravessou do nada, eu jamais imaginei que teria um corretor aqui. Aí eu fiz uma venda e fiz, não, só mais um agora, porque o dinheiro foi bom, né? Essa tirinha foi bom, na próxima eu desisto. Aí foi na terceira, na próxima eu desisto. Aí depois dessa terceira, depois de a gente plantar tanto, em 60 dias a gente teve aí quase que 10 unidades vendidas, usado, um lançamento, um bocado de coisa aconteceu. E foi aquele boom de dinheiro. Me deslumbrei com dinheiro, como todo mundo, né? Acontece normal, jovem. Voltei o quê? Liso. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. Eu sou Ricardo Kaufmann, diretor de comunicação da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo, no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. Se inscreve no canal e ativa o lembrete para não perder nenhum episódio. E se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter. Isso mesmo. De segunda a sexta-feira, sempre às 3 da tarde, ela chega no seu e-mail gratuitamente. Lembrando que todas essas informações e o link para você se inscrever aqui na nossa newsletter estão disponíveis aqui na descrição do episódio. E hoje a gente abre as portas para Armando Nogueira, que é fundador e CEO do Hub On e da Nogueira Vendas, lá de Recife, Pernambuco. O Armando vai contar pra gente como ele saiu do sertão de Pernambuco para estudar engenharia civil e acabou mudando de rota após descobrir que o corretor de imóveis no ar-condicionado ganhava o dobro do engenheiro no sol da obra, né? E aí conseguiu conservar o seu telhado capilar. Graças a Deus. A gente também vai falar sobre essa virada de chave, né? Como foi ficar 10 meses, quase um ano, sem fazer uma venda no início da sua carreira como corretor, até você se tornar realmente um empreendedor e criar do zero um modelo de partnership que é pioneiro no Brasil. E tem uma conversa muito forte sobre o propósito, como a Hub On e a Nogueira Vendas se tornaram uma verdadeira casa de transformação usando o mercado imobiliário como elevador social para mudar a vida de centenas de pessoas. Vamos conferir essa história. Eu queria começar perguntando sobre o lugar onde você cresceu. Você é de Recife, se a produção acertou, o lugar que você nasceu aqui, e dispensa a apresentação, mas você cresceu em Salgueiro, é isso? Queria que você começasse contando pra gente, pra quem não conhece Salgueiro, como era a cidade, como era lá, ou a casa que você cresceu, como é que era? Salgueiro, a cidade no sertão, central ali em Pernambuco. Meu pai, em busca de oportunidade, na antiga Telp, foi convidado a ir para a cidade, trabalhar lá com telecomunicações. E nós fomos, nossa família sempre foi uma família muito unida, nós 4, sempre fomos muito unidos. E foi uma infância muito legal, assim, eu acho que eu sou um privilegiado, jogando bola na rua, porta de casa aberta, conversa na calçada, aquela vida de criação no interior, sabe, que eu acho que é muito saudável, muito saudável. E tento dar isso aos meus filhos do interior para eles no final de semana, que é Carneiros, E é um interior. Eu fiz uma jogada lá, levei os amigos todinho para comprar dentro do mesmo condomínio, aí resolvi isso, a salinha de aula deles e tudo mais na pandemia. Então eu me criei no sertão. Depois, na minha adolescência, meu pai recebeu uma oportunidade de ir para Caruaru, e passei minha adolescência em Caruaru e depois fui para Recife estudar. Mas já em Salgueiro, fiz meu teste vocacional, Eu não sei nem se faz isso, mas hoje em dia faz mais isso. E aí deu publicidade e propaganda. Só que você dizer isso no sertão ali, naquela época, no interior, publicidade e propaganda, meu Deus do céu, o que é isso? O que é que meu filho vai ser? Porque só tinha 3 opções, O médico, o advogado, ou o engenheiro. E eu tava nos 3, assim, meu Deus, qual dos 3, meu Deus, qual dos 3?
E aí esse médico de jeito nenhum, já tinha trauma de vacinação, porque eu levei tiro, né? Bom, ninguém me deu uma vacina. Eu sou do tipo do tiro, né? A pistola, entre. E aquela que deixa aqui um buraco, né? Não é nem uma marca, deixava um buraco aqui. Enfim, hoje, né? Eu tinha muita dificuldade de concentração de leitura, hoje tem diagnóstico para tudo, né? Aí naquela época, me lembro de começar a ler um livro, a aula acabar e eu tava viajando pelo espaço na minha mente, né? Quando pensava nesse volume todo, né? Essa dedicação para advogado, tem que andar de terno, não sei o quê, eu olhava aquilo ali e ficava assustado. Mas no interior, a gente sempre tá, quando sobra um dinheirinho, a gente sempre tá fazendo uma casinha, né? Levantando uma parede, e isso era a nossa rotina, né? Dia de domingo a gente ia para o Clube da Telp, mas antes de ir no Clube da Telp, a gente passava na casa que estava sempre em construção. Então, estava subindo uma parede, estava batendo uma laje, estava chapiscando. Eita, chapiscou, olha que massa, vamos almoçar, vamos comemorar lá no Clube da Telp. E aí, os rapazes é engenharia, é isso que eu vou fazer. Eu fiquei com isso na cabeça. Mas a vida vai levando a gente para as aptidões, vendas, comunicação, publicidade. Hoje a gente está sempre tendo reuniões com agências, vendo campanhas de lançamento, de empreendimento, e fomos conduzidos para essa área naturalmente com o passar da vida. É interessante você falar da parede subindo e um pouco, quando você era criança, visto que todos nós estamos no mercado imobiliário, o que era moradia para você e como isso acabou formando o imobiliarista que você hoje é? É interessante quando todos nós paramos para ver nossa trajetória, a gente vê que saiu recolhendo ao longo do caminho pequenas ferramentas que vai fazer sentido mais lá na frente. Naquele momento pode não fazer, né? Eu acho que, como a maioria dos brasileiros, principalmente aí, né, classe média e média baixa, o sonho era a casa própria. Era o que minha mãe falava, era o que meu pai falava, porque a nossa casa, porque nós vamos ter a nossa casa, porque ninguém pode morar de aluguel. Então isso foi sempre um mantra. E quando a gente é criança, a gente absorve. E ter a casa sempre foi uma questão, né, fundamental. Então a luta, a conquista da casa própria era uma preocupação constante dos meus pais. Eu achava muito importante isso. Eu também entendo que o lar, ele, a ter uma casa, ter um teto, pelo menos eu sou dessa geração, né? Tá mudando aí. Me dá uma segurança, sabe? Dizer, poxa, aconteça o que acontecer, ter um teto, esse teto aqui é meu, eu tô dentro dele, é meu sentimento de proteção. Eu e meus filhos, né, a Maria Júlia e o Armandinho, a gente tem um programa em comum, que é Largados e Pelados. A primeira coisa que os caras fazem é fazer o quê? Né? O teto deles ali, né? É isso. Então isso é natural, está na veia, no ser humano, né? No homem da caverna, a sua casa, a segurança, aquilo que ele representa. Você está dentro de quatro paredes, você se sente acolhido, você se sente quentinho, você se sente conforto, né? Então isso é muito importante. E eu encaro isso com essas bases aí. Bom, então você comentou que você foi estudar engenharia, porque das 3 opções, né, que eram conhecidas ali, era a que mais fazia sentido para você. E em que momento que a corretagem, então, entrou na sua vida? Foi durante a faculdade ainda? Sim, eu fui para Recife tentando me encaixar, tentando encontrar meu caminho. Eu sempre fui um menino muito inquieto. A mente está sempre questionando, criando possibilidades e tal. E o meu plano era... Meu pai foi da área de telecomunicações e eu tinha essa influência e eu queria também atuar na área de telecomunicações, mais pelo meu pai. Então passei em eletrotécnica, né, e com gancho para telecomunicações no Cefet na época, escola técnica, e engenharia civil na Católica. E à tarde eu prestava de casa, home office, fazendo orçamentos para uma construtora. E fui com esse plano. Mas ficou muito puxado, né? Ficou um negócio meio que sem poder respirar. Então, terminei me concentrando na faculdade de engenharia e estágio. No estágio, tendo esse contato com obra, eu tive um professor, foi Eduardo Pinto, sempre falo isso, né? A incorporadora Ferreira Pinto. E era um cara muito legal. E eu tive como estagiário de obra, estava lá na obra, aquela dinâmica de obra, aquilo tudo. E ele sempre foi um cara de manhã, né? Chegava cedo para o pessoal subir, vai sobe massa, não sei o quê, despachando a obra, o mestre de obra, engenheiro, aquilo ali, a gente participando. Quando tudo isso passava, dava 8 horas, aí ele naquele acelerado tal, porque é isso,
Aí eles vão ali, estagiário, aqui, vem comigo agora, e falando que tem, é isso, e eu atrás dele ali, capacetinho branco, um papel anotando ali e tal, pá. Quando chegava na porta do stand, aí foi uma coisa que eu passei a reparar, ele fazia assim, respirava, desacelerava, abria a porta, bom dia, corretor, e eu, pô, que é isso? E ele tá lado da tudo porta certinho, você quer tá estar, tudo certinho. Tá faltando água. Ó, Armando, tá faltando água. Foi lá pra providenciar. Ó, isso aqui tá. Manda limpar aqui, ajustar. Tá tudo certo com você, como estão os negócios, como estão as coisas e tal, pá. E aquilo me chocava, né? Eu ficava parado olhando assim, poxa, né? Outra pessoa aí dentro, outra pessoa aqui fora. Acho que eu escutei sempre caindo. Mas ensinou, né? E saía ali, aí depois voltava. Armando, não sei o que. Eu, meu Deus do céu. E aí eu observando isso, sempre muito curioso, e passei todos os dias passar no stand de vendas para conversar com o corretor. E o corretor, tô aqui, os negócios e tal. E eu disse, quanto é que ganha se fazer uma venda aí? E na época ele falou lá, X mil reais, e eu fiquei impressionado com aquele valor. E aí eu saí, fui falar com o engenheiro. Engenheiro, o corretor tá dizendo que ganha tanto ali, né? Tal, pá. E o salário do engenheiro, quanto é? Ele disse, metade disso. Eu disse, não é possível, não tem alguma coisa errada nisso daí. E aí, pô, um menino novo, né, 20 e poucos anos, 21, 22, aí o engenheiro deu uma facada no meu coração, que ele tirou o capacete assim e fez, seu futuro é esse aqui, aí mostrou a cabeça, careca, né? Ele falou, seu futuro é isso, batendo laje no sol, e o capacete queima os folículos capilares, e você, meu amigo, minha cabeça, esse rapaz não pode ser. Eu acho que eu tô no lugar errado. E fiquei com isso na cabeça, né? Chegou próximo no final do ano, e chegou um caminhãozinho lá na obra, e chegou com televisão, com um monte de coisa. A pessoa disse, pra confraternização. Eu disse, pô, que massa. Ele vai sortear isso na confraternização. Aí o pessoal, não é nada de vocês, não, é dos corretores. Eu assim, não pode ser, não. Quando virou o ano, eu passei esse ano novo em Olinda, eu passei bem reflexivo. Fiquei lá olhando com minha família, e vendo os fogos e pensando nisso. Ainda me lembro disso, pensando nisso. Eu vou virar corretor, vou virar corretor. Quando virou o ano, primeiro dia 8 de janeiro, eu tava bem nervoso para falar com ele. Quando ele entrou, eu já comuniquei, né? O dono da construtora. Eu disse, rapaz, eu queria lhe comunicar uma coisa, eu quero ser corretor. Ele disse, o que aconteceu? Você passou ano novo aonde? O que aconteceu com sua cabeça dessa virada de ano? Eu disse, rapaz, eu pensei direitinho e eu tô com um plano aqui. Antes disso, tem um episódio interessante. Falava muito com o engenheiro e aí eu também tinha a responsabilidade de acompanhar um engenheiro mecânico que faz a vistoria do guincho, da terra, de tudo. Ele disse, rapaz, a gente cobra um salário por obra para vistoria. Aquela vistoria durava 1 hora, mais ou menos. Eu disse, quantas obras o senhor tem? Aí ele disse, eu tenho 60, 80 obras. O quê? Rapaz, quando eu vi isso, eu cheguei na faculdade, como é que eu faço para sair de engenharia civil? Na Católica não tinha, aí eu fiz uma prova para Politécnica, passei em engenharia mecânica com esse objetivo, mas não contei o dono da construtora, que eu tinha mudado para ser engenheiro mecânico, né? Meu estágio estava rolando ali. Eu ia ter que acabar. Isso foi tudo uns 6 meses, eu mudei para engenharia mecânica e já pensei, só plano é o seguinte, eu vou ser corretor, vou ficar dentro do estande, estudando para ser engenheiro mecânico. Eu vou ter tempo, vou ganhar o dobro que o engenheiro ganha, pensando que era fácil, né? Na teoria, aquele pink cérebro, né? Aquele plano ali do coiote lá do desenho. Eu não tinha essa visão que o corretor tinha que estar na luta ali para vender. Eu não tinha noção 0,20 do interior, lá de Salgueiro, ninguém me contou nada. Pensava que era fácil, 1000 pouco de amassou, né? Enfim, mas deu certo. Quando eu pedi para sair, eu tinha implementado o sistema de qualidade da construtora, sempre foi um cara que sempre se entregou muito ao trabalho. Quando eu fui sair, ele sempre teve um carinho. Ele disse, Armando, vamos continuar você vindo aqui uma vez por semana, vendo o sistema de qualidade nosso e me paga um valor X. Eu disse, pronto, o plano tá redondo. Porque eu já tenho isso aqui, faço uma vez por semana, tenho esse valor, que dá o valor do meu passe fácil, sobra um dinheirinho da pipoca com a namorada no final de semana, eu vou, enquanto isso, tá dando plantão no stand, vou vender, ganhar bastante dinheiro, termino meu curso de engenharia mecânica e aí vou atuar nisso daí também, né? E aí, assim, a vida foi falando mais alto, vendas foi falando mais alto, os momentos em que eu vivi dentro do stand, naquele modelo de venda passiva, aguardando o cliente, foram momentos de reflexão, muita pressão da família, minha mãe, meu pai, assim, com o amor deles. Era o amor e a preocupação deles em que o filho desse certo. Minha mãe ficava muito nervosa por eu estar sendo corretor ali, né?
E 10 meses depois eu não tinha vendido e eu já estava assim, rapaz, é o seguinte, eu não sou de fazer as coisas e não dá certo. Então, eu vou desistir, mas antes de eu desistir, eu vou fazer uma venda, porque eu não vou sair humilhado, não. Eu sempre tenho isso, eu não vou sair humilhado disso de jeito nenhum. Então, me esforcei, absurdo. Era dia de domingo, os amigos, ó, tô aqui na praia, tô não sei onde, eu ali de plantão, dia de domingo. Tá bom, vou vender. Não, não é possível, não é possível. Aí chegou minha hora, né? Eu fiz uma primeira venda, um dia de domingo à tarde, o cara passando outra calçada, atravessou do nada. Eu jamais imaginei que teria um corretor aqui, um senhor militar. Aí eu fiz uma venda e fiz, não, só mais um agora, porque o dinheiro foi bom, né? Essa tirinha foi bom. Na próxima eu desisto. Aí foi na terceira, na próxima eu desisto. Aí depois dessa terceira, depois de a gente plantar tanto, em 60 dias a gente teve aí quase que 10 unidades vendidas. Usado, um lançamento, um bocado de coisa aconteceu. E foi aquele boom de dinheiro. Me deslumbrei com dinheiro, como todo mundo, né? Acontece normal. Jovem, tinha ganhado mais do que aquele corretor tinha dito, tinha falado. E mais do que meu pai ganhava. E aí eu fui viver a vida. Voltei o quê? Liso. E aí meu pai, é isso que você quer pra sua vida? É isso que você vai fazer? Me deu aquela lição de pai que a gente não pode deixar de ouvir nunca. E aí eu voltei, só para ter que encarar isso com disciplina, é isso, meu pai tá certo. E passei por um outro período de dificuldade ali, depois de ter gastado tudo. Tive que correr atrás de outras vendas. Na época, eu digo que montei minha primeira equipe, porque eu peguei uns papelões, fiz umas plaquinhas e saí amarrando nos postes. E eu dizia, poxa, esses são meus corretores aqui, eu tô tudo trabalhando aqui, ó. E aqui os clientes começando a ligar, e eu tava num plantão do empreendimento, foi tendo mais clientes, e eu ficava no stand pensando nisso. Poxa, porque minha mãe dizia, você vai viver disso, de venda, você vai viver de sorte, é isso que você quer, tá botando plaquinha nos postes. Mãe, vai dar certo, tenha calma, esse é seu plano, placa nos postos, assim, teu plano vai dar certo, mãe, vai dar certo. E aí você vai fazendo a reflexão, vai entendendo tudo, vai somando tudo. O engenheiro falava para mim, Armando, tudo na engenharia a gente precisa de ter um fator 3 vezes a segurança. Esse cabo aqui tem que aguentar 3 vezes, isso aqui tem que aguentar 3 vezes. E aí eu fui dando plantão e disse, rapaz, eu tenho que eliminar o fator sorte. E na época, o LX tinha anúncios, mas eu não via imóveis anunciando, eu comecei a anunciar no LX, botei placa, o pessoal na época fazia uma coisa chamada chaveco, que era ofertar. E os rapazes, então, o engenheiro falava essa questão de segurança, fator 3, rapaz, será que eu posso implementar isso a vendas? Né? E eu pensei, poxa, então eu tô aqui de plantão, isso é o fator 1. Eu tenho placas, isso é o fator 2. Se eu botar anúncio na internet, isso será fator 3. Se eu começar a ligar e oferecer imóveis, isso será fator 4. Juntando naquela minha cabeça muito doida. Pô, nasci em 23/3 de 83. Aí eu disse, rapaz, número 3 está presente na minha vida, tem que ser tudo 3. E aí comecei a aplicar isso na minha vida profissional e a coisa deslanchou. E com relação a vendas, eu não posso deixar de citar, enquanto criança, eu saía de Salgueiro para passar férias na casa da minha avó, em Recife. E ela tinha uma aposentadoria, e em determinado momento da vida, ela passou a fazer salgados e vender. Então, eu passei a vir nas férias, ficar com ela, e ela tem uma influência muito forte na minha vida. Ela não tá mais viva, mas continua influenciando. Eu ia com ela, né? E ela botava roupa branca, eu também vestia de branco, e a gente saía vendendo os salgados nas repartições públicas. Não, oferecendo não. Ela já ia lá no ministério não sei de onde e tal, pá. E o pessoal já levantava a mão e eu ia levar o salgado, pegava o dinheiro e ela falava, olha, isso aqui, com isso aqui eu comprei uma televisão, eu ajeitei o portão, eu ajeitei isso, estou melhorando aqui a minha casa. Ela sempre falava isso com orgulho, com uma vontade. E quando a gente vendia tudo, ela me levava a comer uma pizza. E até hoje, né, eu ajudava ela à noite a produzir os salgados e eu botava azeitona nas empadas. Até hoje, quando eu pego uma empada que não tem azeitona, eu fico revoltado, né? Eu sou gordinho, né? Eu gosto de comer, então eu aprecio uma comida... Você vive o ditado da azeitona na empada de forma literal, né? Literal, é isso. E algumas coisas ficam, né? Ela me botava de branco, me dava banho, botava perfume. Até hoje tem um ritual aí que eu gosto de chegar em casa para eu ficar em paz. Tomo um banho, boto a camisa branca, pego um perfume Johnson, boto na cabeça e eu fico me sentindo limpinho ali, né? Calmo, tranquilo, fazendo minhas meditações. Essas coisas que vão passando na vida da gente e que influenciam até hoje, né? Ouvir minha avó falar
das vendas, que ela estava conquistando as coisas através das vendas, vê-la melhorar sempre a casa dela com esse resultado financeiro, ver meu pai construindo sempre a casa ali e tal, pai, e a conquista da casa própria, minha mãe falando, eu vindo, caminhando para essa área de vendas, ajudando pessoas a conquistarem a casa própria. Eu, enquanto criança, sempre tive a vendas, a gente foi desenvolvendo. E a liderança, eu sempre senti que ela se manifestou na minha vida, né? Então, eu sempre fui líder de sala, líder daquilo outro. E quando a gente aprendeu vendas, a gente começou as nossas equipes de vendas. Então, tudo que a gente vai vivendo vai somando, até um dia a gente criar a Armando Nogueira e a sequência acontecer. Você virou líder de equipe muito... Quantos anos você tinha, Armando? Acho que eu tinha 23, 24, 25 anos por aí. E como que foi essa transição? Porque assim, uma coisa é você trabalhar com vendas você, né? Você falou, você dava plantão dentro do stand, você fazia vendas, você ia atrás do cliente, você tinha toda essa rede para tentar eliminar o fator sorte. O que precisa mudar na cabeça do corretor quando ele vira um líder de equipe, quando ele vai gerir uma equipe de vendas? O que precisa ter, precisa fazer? A liderança é uma coisa que brilha meus olhos, porque você tem que encontrar propósito na liderança. E eu sou muito consciente do meu papel, do que a gente desenvolve. A gente começou a sentir muito prazer em ver as pessoas se desenvolverem, venderem, e aí histórias lindíssimas. E aquilo me cativou fortemente. Então eu sempre quis que minha equipe, todos performassem, né? Eu sempre me concentrei nisso. No início era até só meio que um general quase, né? O pessoal diz que até hoje alguns, né? Mas eu, poxa, a vida vai mudando. Você tirou um retrato de mim ali e está trazendo para o presente. Não é bem assim que funciona. Mas o líder, ele tem que desenvolver o seu liderado. Ele tem que sentir prazer em vê-lo brilhar. Ele tem que saber que a partir do momento em que ele aceita ser líder, ele está aceitando uma missão de responsabilidade e de influência total sobre outras vidas. E isso é muito forte. Quando a gente aceita ser pai, a gente aceita receber um ser nesse mundo e temos uma responsabilidade sobre ele. Quando a gente aceita ser líder, a gente não trouxe esse ser para esse mundo, mas a gente adota ele ali naquele momento e tem a responsabilidade de desenvolvê-lo. E como todo filho, deve orientá-lo no que há de melhor, nas melhores e principais práticas. O resultado é a consequência, né, do prazer em mudar vidas. Teve uma noite que eu levei uma corretora, a gente fechou uma negociação até quase meia-noite. A Cirela, na época, lançou o Leparc e os contratos são enormes. A gente tinha ali quase 2 horas de ritual de assinatura de contrato. Eu disse, eu vou levar você em casa porque é tarde. Naquela época não tinha Uber. Tarde. E ela foi falando para mim o quanto havia mudado a vida dela, porque ela tinha 2 irmãs. A mãe trabalhava lavando roupa e ela foi falando o quanto aquilo havia transformado a vida dela. Ela havia mudado a casa dela, comprado sofá, geladeira, mandado forrar por de gesso a casa, tal, pá. E até hoje eu me emociono quando isso acontece, né? Agora, recentemente, nós fazemos parte da JA Junior Achievement, que é uma ONG de empreendedorismo infanto-juvenil. E eles têm um programa chamado Minha Empresa, e eu fui para a Ninfo e fui dar uma palestra para, sei lá, 300, 500 jovens. E aí, naquela palestra, falando sobre vontade, sobre empreendedorismo para aqueles jovens, me mandou uma mensagem no Instagram, 18 anos, dizendo que queria ser corretor de São José da Coroa Grande. E aí eu acordei uma bolsa com ele de auxílio, eu cresce e tal, para ele começar. 18 anos de idade, aloquei ele numa operação nossa, numa imobiliária container que nós temos lá no litoral, em Carneiros. E esse jovem, com menos de 60 dias aí, fez 3 vendas. É uma vida impactada, é uma vida mudada. E coisas como essa, a gente tem uma menina lá, campeã na empresa, que foi criada em orfanato, hoje é uma das principais pessoas nossas no Minha Casa Minha Vida. A gente tem um líder que foi frentista de posto de gasolina e é um cara hoje de sucesso, é um sócio partner. E isso é muito legal. Na corretagem, vender imóveis,
A gente tá ali, acho que é o ponto mais curto de oportunidade que a vida oferece, de em um dia você estar triste, preocupado e sem recursos, e no outro dia você está nas nuvens, vivendo quase aquela cena ali de Will Smith do filme A Procura da Felicidade, do que é sucesso, né? Inclusive, isso é muito perturbador para alguns mentes ali que não sabem lidar com isso, como eu, na minha primeira venda, que saí gastando tudo. Enfim, mas estamos aqui e era isso. Falar para o líder, a gente poderia dizer que a responsabilidade dele é muito grande em desenvolver seu liderado, que ele entenda isso, que dinheiro é consequência, dinheiro é energia condensada, ela vai aparecer dentro da conta dele se ele estiver fazendo o trabalho correto, que é impactar, engajar, motivar, direcionar vidas. E que se ele foi posicionado enquanto líder de uma empresa, então há um líder ainda mais experiente que ele, que identificou o potencial nele para que ele pudesse exercer isso. Que se ele só pensa em recursos financeiros, que é muito importante, mas se é apenas isso que o motiva, essa necessidade de dinheiro, ele está se comunicando da forma errada, está se comunicando como ausência, como falta. O universo não entende. E aí ele só atrai mais escassez. Mas se ele se empolga, se ele se permite se emocionar e realmente entende que vidas estão sendo transformadas e impactadas, o dinheiro vai ser uma consequência legal, faz parte, é muito importante. Enquanto aqui neste mundo estivermos, comer bem, viver bem, morar bem, é tão bom a gente poder proporcionar coisas legais para a gente, para a nossa família, mas que isso sejam consequências. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Se existe uma palavra importante no mercado imobiliário, é gestão. Com certeza. É impossível escalar a operação sem organizar e sem centralizar as informações. Por isso, a Loft CRM junta tudo. Carteira de imóveis, leads, equipes, portais, redes sociais. Fora as automações, né? Alertas via WhatsApp, relatórios automáticos, acompanhamento de performance. A imobiliária entende onde está perdendo o negócio e onde está ganhando. É inteligência comercial para a operação inteira, do início ao fim, com a Loft CRM. Se você puder compartilhar quais são as características principais do mercado imobiliário em que você atua e quais são os segmentos que você acabou se especializando, os seus times se especializando, aluguel, compra e venda, você já citou aí Minha Casa Minha Vida, como que você trilhou esse caminho em Recife? Recife é uma das menores capitais do país, extremamente adensada, cortada por pontes e rios. Virou para cá, cavou, encontra alguma coisa que não pode mais mexer, fecha isso aqui, né? Que isso aqui foi histórico, né? É mangue. Então, uma cidade para o desenvolvimento imobiliário muito desafiadora. Minha formação no mercado primário, começamos aí com a parte de lançamentos, é a minha expertise. Começou lá Armando Nogueira, imobiliária, com minha irmã como sócia, minha esposa, meu pai ali junto conosco, e muita vontade de mudar o mercado. Sempre fui uma pessoa extremamente criativa, e eu dizia, poxa, com todo respeito, eu respeito muito todo mundo que montou e fez o mercado pernambucano, eu queria fazer uma coisa diferente, e que isso se transformasse também em mudança para as pessoas de forma legal. E a gente fundou a Armando Nogueira, começamos numa salinha de 45 metros, me lembro de assinar fechar essa salinha de 45 e já saber que uma de 145 do lado, 5 meses depois estaria livre, eu já palavrei ela. Executamos a nossa própria obra, a nossa própria reforma, fizemos os nossos projetos lá com a parceria de arquitetos, fui fazendo. E aí depois da Armando Nogueira, veio a Nogueira Corretores, as ideias partners afloraram no modelo partnership, então a gente desenvolveu inicialmente uma grande planilha de centro de custos e de receita, que virou um software, que hoje é o SIM, Sistema Integrado Nogueira, onde a gente botou lá toda uma tecnologia partner de prestação de conta, e aí a gente testou 2 novos sócios a formarem suas imobiliárias. Uma deu um super certo, a outra também, mas de uma forma diferente, e a gente foi entendendo que aquilo era interessante, e aí a gente chegou em ocupar metade de um andar do escritório, 200 e poucos metros, depois deixamos ele para trás e fomos para 450 metros,
E quando estávamos em 450 metros, a gente formou mais um escritório de 700 metros. E as pessoas foram chegando e chegando e chegando. E o seu foco, o que você mais vende é apartamento no primário? Isso, no mercado primário. Na planta, estoque de construtora. Mas pelo volume de corretores e de negócios, o cliente comprava um lançamento, chegava e dizia: eu queria colocar meu imóvel para vender. Então a gente, beleza, vamos colocar aqui no sistema, vamos colocar seu imóvel para vender. E aí a gente foi aprendendo com tentativa e erro, que botava no sistema. E aí chegamos a ter 900 corretores. Hoje nós estamos aí aproximadamente 700, 600 e poucos corretores, 60 lideranças e 80 colaboradores direto aí. São mais de 700 pessoas aí na operação. E colocávamos lá o imóvel, cadastrava, colocava lá o cliente, e aí o corretor ligava de manhã: tá disponível, tá à venda. O do gerente ligava: a proposta, tá aqui, eu tenho uma proposta, o preço tal. Não aceito não. Aí o outro ligava daqui a 1 hora, aí daqui a pouco o cliente ligava: só tire meu imóvel daí que eu não aguento mais não. É muita gente me ligando. Tire, a gente, eita, poxa, tal, pá. Então, a gente meio que foi sendo empurrado para o mercado secundário. E a minha entrada a gente teve um momento aí nessa nossa trajetória que nós passamos a fazer parte de um grupo do qual eu tenho muito orgulho, que é a ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Passamos a integrar, e os caras são muito massa aí na parte de mercado secundário, locação. Recebemos o Alfredo, que acabou de entregar o bastão da ABMI recentemente. Alfredo é massa, meu ex-presidente. Agora é Jorge, né? Sim. São duas pessoas incríveis. Alfredo é um cara incrível, fez uma gestão incrível, né? E aí a gente foi conhecendo o mercado secundário, e nesse caminho, naturalmente, olha, poxa, a gente não pode deixar que todo mundo tenha acesso ao telefone, então vamos colocar uma central de agendamento. E aí passou até a negociação dos líderes. Os líderes sempre foram muito agressivos nas negociações. Esse rapaz, o cliente não entende esse tom de uma pessoa extremamente acelerada que entra: eu quero fechar. Eu disse: rapaz, vamos construir aqui viabilizadores. E aí fomos criando um processo de venda diferente dentro do nosso setor de seminovos, que passou a ser a nossa startup interna, que é a Pronto para Morar. Ainda não é aberta a mercado. A gente está construindo tecnologia, então a gente passou ali a estruturar nosso processo de venda de seminovos da nossa forma, mas muito parecida com o lançamento. O corretor de secundário, ele tem um outro comportamento. E como o DNA do nosso corretor é do mercado primário, então a gente passou a adaptar a forma dele de negociar ali, a forma dele de tratar, de trabalhar isso daí, mais ou menos oferecendo os serviços que uma incorporadora oferece, criando uma grande base e toda uma equipe para processar aquela venda. Então está funcionando. A gente deve abrir aí a mercado para processar essas vendas. Na locação a gente apanhou bastante, está apanhando muito, né? Mas de cara, só em falar: vamos administrar, bora. A gente bateu aí 300 imóveis. E porque nós temos muita gente. Então a ideia é organizar, estruturar, ajustar. Vocês acabaram captando cliente de aluguel proprietário que comprou com você? Isso, exatamente. E nem pegamos todos. E aí a gente foi vendo: rapaz, isso aqui é um ecossistema, a gente precisa ser melhor compreendido. Então, hoje, Rubion, né, que é esse nosso ecossistema, muito local, né, humildemente a gente está falando de ecossistema dentro da Loft, né, então entendam com muita humildade isso, né, fiquei impressionado andando aqui hoje. Tem 700 colaboradores. Sim. E fiquei impressionado aí andando hoje. E aí a gente criou aí o Rubion, onde a gente tem a Pronto para Morar, a gente tem aí a Nogueira Vendas, que é o nosso braço de vendas, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso forte, a Credim, que é a nossa empresa que começou ali como correspondente caixa, fechou uma parceria aí também para fazer os bancos privados, e aí está seguindo por lá. E a Axis, que foi uma outra pressão enorme do mercado, o que me trouxe hoje a São Paulo, né? Ontem a gente estava aqui para tratar assuntos da Axis, que é a nossa empresa de inteligência, estratégia, coordenação para o mercado primário. Então, passamos a ser procurado por grandes carteiras, terreneiros, 100, 200 imóveis. Armando, eu preciso de uma operação de venda para isso. Então a gente passou não tem como misturar aqui com a Nogueira Vendas, então a gente trouxe inteligência para esse processo comercial de venda, criando uma estrutura de coordenação e viabilizadores
que hoje fazem negócio com outras imobiliárias e outros corretores no mercado, e empresas que nos trazem lançamento e não tem ali a estruturação, a expertise, que a Nogueira Vendas hoje não está podendo aqui tratar, e a gente, em base, É só Recife ou é só Pernambuco? por enquanto só em Pernambuco. Eu quero continuar indo para Carneiros no final de semana. Esse é o meu objetivo ainda. E ali a gente tem proposta de coordenação em outros estados e tal, mas a nossa ambição ali, alguns podem, poxa, que pensamento pequeno, não, poxa. Cada um vive sua verdade, né? A nossa verdade hoje, por enquanto, é essa. A gente vê que tem muito para fazer na nossa praça, para que nesse momento ir para outras praças. Não que isso não esteja no business plan. Pode estar, tá lá, mas vamos maturar aqui, vamos melhorar aqui. Então esse ano a gente, no início do ano, no 1º de janeiro, a gente foi para a nossa sede nova, sede do Rubion, em Recife, convido vocês a conhecerem, onde ela abriga lá essas iniciativas. Então o Rubion tem esse ecossistema pronto para morar, que estruturou lá um aplicativo, está lançando o portal dela lá para internamente facilitar a venda do imóvel de terceiros e atender esse nosso cliente. A Nogueira Vendas conecta com as soluções que nós temos aí do Hub, então a gente está testando operações menores também. Tem um produto que chama-se Exclusive, que é uma linha para incorporadoras, que é como se fosse uma house. Então a gente hoje está testando com a Casa Orange, que é do Grupo Queiroz Galvão. Tem a Focus, que é uma imobiliária pocket também, que hoje está ligada à Nogueira Vendas. Tem a imobiliária Container em Carneiros e estamos abrindo esta semana a nossa primeira operação com um investidor 100% externo, conectando nas nossas soluções. Então ele vai ter ali o imóvel pronto e o processamento da venda do imóvel pronto dele, a Credinha aprovando o crédito para os produtos lá, que a gente também atua nesse segmento Minha Casa Minha Vida. Enfim, estamos seguindo nisso daí. Acho que deu para eu explanar, né? Só isso? Pois é, tem muita coisa. E aí eu tô com muitas dúvidas. Eu queria pedir para você explicar pra gente, até para quem tá ouvindo, de repente, pode se inspirar, como que funciona esse seu modelo de parceria, esse partnership, assim? Qualquer corretor seu pode querer ter o próprio negócio dentro? As pessoas usam a sua marca, ela usa a sua estrutura ou não? Como é que funciona? Porque realmente é um número impressionante, né? 700 pessoas nessa máquina que você construiu. Como é que funciona esse modelo de parceria seu? A gente procura líderes que formem líderes. Né? Acho que o nosso foco hoje é muito nisso. Então, a pessoa começou na empresa como líder, a gente tem um modelo de desenvolvimento de pessoas, então dentro da equipe dele, ele formou um líder trainee, então às vezes tem equipe biturbo ali com 2 líderes trainee e um líder. É um mecanismo nosso, único, que nos permitiu essa multiplicação de liderança. E aí, quando a gente percebe que aquele líder está formando líderes, a gente avalia essa possibilidade do partner. Então, a gente distribui um percentual do resultado. Tudo é apurado, ele tem o comissionamento dele normal e aí da receita, do lucro que a célula dele passou a dar, então ele tem uma participação. O nosso objetivo é formar um dono de imobiliária. Futuramente, ele vai poder ter sim a operação dele lá fora linkada a gente. É como se nós fôssemos uma incubadora. Entendi. Então, Já aconteceu? Tem alguém que está perto? Tem gente que está perto, a gente está tendo a nossa primeira dentro, né? A gente preencheu os espaços. Temos a primeira operação linkada fora, que está sendo inaugurada essa semana. E temos também muitas demandas de outras operações querendo se linkar no Hub, né? E agora a gente pensar como a gente também está com a Loft em tudo isso, né? Sensacional. Pô, só mais uma dúvida, prometo. Essa imobiliária container, como que é isso? Fica na praia, um container lá, um corretor, como é que isso. funciona? É um container daqueles grandes, onde a gente tem uma sala de atendimento, tem uma recepção e tem um espaço para os corretores trabalharem. Fica num ponto bem central, a gente queria muito testar isso, não só um stand, o pessoal realmente é lá para trabalhar. Então, eles trabalhando no litoral, é um pessoal que trabalha muito em PDV, pontos de venda, mas tem esse escritório central, num local muito visível, muito central, em Carneiros, que é uma praia que está acontecendo. Então a gente preparou todo o projeto em Recife e Sul, levou para lá, instalou nesse local extremamente central, colocou lá a nossa recepção, colocou lá nossas soluções. Temos uma pessoa lá dos imóveis prontos, que a gente reúne todos os imóveis prontos do litoral, entram no sistema e estão lá para vender. Nós temos lá os gerentes e a estrutura dos corretores de apoio lá.
Temos lá 3 equipes pequenas com 8 corretores cada. Então eles cumprem os plantões. Nos empreendimentos são muitos carneiros. Vocês precisam conhecer, tá? É um negócio absurdo de empreendimento. E aí tem esse ponto focal central, onde a gente tem uma diretora partner linkada lá naquela operação e faz aquilo funcionar com os nossos sistemas de processamento de venda, nosso aplicativo, ela lança a venda do nosso aplicativo, cai na nossa secretaria de venda, a gente vê no pipeline onde esse corretor tiver, ele lança a proposta, a gente já vê lá no nosso pipeline, lá em tempo real, na nossa secretaria de venda, aquela proposta subindo, aquele potencial negócio, aquilo que está acontecendo, e de lá a gente monitora tudo. Você em alguns momentos falou, pô, fiquei 10 meses sem vender o imóvel, aí você foi enfrentar, né, a questão de eliminar, reduzir o fator sorte, vários fatores, vou colocar o anúncio no poste, vou ligar para as pessoas por telefone. E aí, dando um salto, hoje em dia a gente está no mundo de esquentadores de leads, AI, uma série de outras facilidades, né? Para o corretor que está te ouvindo hoje e ele está nesse drama dos meses sem vender, aqueles pensamentos de desistir ou de não, será que sou eu comigo? O que você sugere com todo esse bando de ferramentas, com tudo, o que você sugere para quem está no momento de dificuldade, lançar a mão para chegar e sair do outro lado como você saiu? Primeiro, se ele está numa situação dessa, muita calma. Ninguém que esteja se debatendo no oceano, a tendência, se ele estiver se debatendo, é se afogar e não conseguir nadar e sair. Eu sei que é muito difícil, eu já me vi nessa situação, mas é aquele momento daquele filme Titanic, né, que o barco estava afundando e a banda estava tocando. Então, o show tem que continuar. Então, tem que ter essa inteligência emocional, que hoje, para mim, eu acho que o ser humano tem que buscar isso, esse crescimento, controlar as suas emoções. Controlar as suas emoções, a não venda, ela é tratável. Porque apesar das mais inúmeras ferramentas que hoje nós tenhamos, a gente precisa estar tendo reunião, agendamento. A venda, ela nasce no agendamento. Ninguém faz gol se não chutar a bola. E isso pode ser com Yaku, CRM, com o que for. No final do dia, você tem que ter negócios. Então, você tem que monitorar o seu dia a dia. Tem um agendamento, tem um atendimento hoje, não tem atendimento. Preciso ter atendimento e preciso ter um percentual de novos atendimentos e também novos negócios surgindo aí no meu pipeline, no meu dia a dia. E não descartar o para trás. É preciso manter essa disciplina de, poxa, um dia sem atendimento é um dia perdido. Se eu estou atendendo, eu estou mais próximo de fazer gol. Se eu estou chutando bola, por mais que eu seja perna de pau, né, 1 hora, né, a bola entra. Então, primeiro de tudo é o volume de atendimento. Se meu volume de atendimento está baixo, onde é que eu estou errando? Estou sendo alimentado? Como é que está essa alimentação aqui? Então, essa alimentação aqui, a gente tem que estudar. Nela, o fator 3, ela está na origem. Então, por onde vem o meu cliente? Eu oferto, eu faço essa oferta, eu tenho caminhos que tragam lead a mim. Quais são esses caminhos que o lead vem até mim? Uma vez tendo esse lead, eu tenho que transformar em agendamento. Estou conseguindo transformar isso em reuniões de negócio, em potencial. O que é que está faltando aqui? Então, se eu tenho um volume bom de leads, seja ele gerado, né, por portais, seja ele gerado por IA, seja ele gerado por poxa, eu vou aqui trabalhar vou esquentar, vou fazer um disparo para meus clientes antigos, eu vou ofertar um outro caminho, vou ver isso aqui. Se eu tenho esse volume aqui, e isso aqui não está se transformando em agendamento, o problema está aqui, entre aqui e aqui. Preciso saber como é que eu mudo isso aqui. Então, se eu tenho muito atendimento e eu não tenho negócio, então eu tenho que estudar que o problema deve estar nesse caminho aqui. Está faltando o quê? Fechamento. Eu estou atuando com um produto que está posicionado de forma errada. Porque se eu tenho muito cliente aqui e eu tenho muito agendamento, então eu estou fazendo, a minha posição está correta. Se eu tenho muita reunião de negócio e não tenho resultado, então, deixa eu entender aqui se o erro está comigo ou se está no produto que eu estou
posicionado. Se eu estou no mercado secundário, os produtos que eu estou trabalhando estão bem precificados ou não estão bem precificados. Se eu estou no mercado primário, estou atuando no nicho correto, eu estou lá na origem, no meu fator 3, de onde eu estou recebendo ali, transformando em agendamento, eu estou acertando o público-alvo ou não. Então é preciso raciocinar. Se o oceano está conturbado, eu tenho que arrumar uma forma de olhar para onde é que está a ilha, para onde é que está a terra correta, qual é o meu nicho. E muitas vezes eu pego o corretor, meu Deus, eu estou sem vender, vem cá, senta aqui, deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui, como é que tá? Está sendo fomentado? Tô. E estamos transformando em agendamento, em negócio. Aí a gente olha, não, poxa, tem algum problema aqui, cara. Não tá. Vamos ligar para esses clientes aqui agora e vamos ver. Eita, meu Deus, quando ele comprou, liga aqui na minha frente. Eu vou ligar para ele também. Meu Deus, você não está transformando em reunião de negócio. Vamos forçar a ter essa reunião. Vamos fazer, o cliente é de fora, vamos fazer online. É presencial, vou até você vem até mim, como é que é? Vamos sentar, vamos olhar, posso lhe atender, podemos sentar, podemos... Então, se o seu volume de atendimento está massa, deixa eu entender isso daqui. Às vezes eu pego, o cara que estava jogando bem na zaga e de repente diz que é goleiro ou diz que é atacante. Eu disse, meu amigo, quem botou isso na sua cabeça? Você estava nesse nicho de mercado, olha o teu histórico de venda aqui. Quem foi que disse para tu mudar para esse lado de cá? Vamos voltar para aqui, volta para cá. Aí ele fica, eita, é verdade, trator, realmente. Eu estava nesse nicho aqui. Pode ver aqui teu resultado. Quantas vendas? Senta aqui, vamos recomeçar. E a gente vai reposicionando, né, e trazendo. Então, a não venda, esse processo precisa ser muito analisado. É preciso ter uma mente analítica. E eu entendo. O corretor é muito de emoção, é de fome, é de buscar venda. E às vezes não para fazer um racional. Então isso é muito importante para você que está me escutando, para você profissional de venda, análise. E fazer isso com o seu líder. Isso é muito importante. Eu, quando vou tratar a não venda, quando estava com a minha equipe de venda direta, eu puxava o histórico de venda, trazia o cidadão para perto, o que é que está acontecendo, o que é que a gente pode fazer, que a gente pode dizer, o que eu estou com isso, olha, esses problemas aqui eu não consigo resolver, essa questão com tua esposa, não consigo resolver essa tua questão com isso daqui e tal, pá, Agora, esses problemas aqui, eles vão se tornar em outro problema. Qual? A falta disso daqui, já. Se não chegou, vai chegar logo. Então, vamos resolver isso aqui, ou você vai viver o seu problema, ou vamos viver a solução. A gente tem que estar sempre buscando ver o copo meio cheio, Sempre a parte meio cheia, mas a mente tende a sempre ver a coisa um pouco mais negativa. Então a gente tem que exercitar isso daí. Bom, vamos falar de futuro também? Parece que você tem uma meta de fazer 1 bilhão em vendas em um ano. Como você é o cara dos planos... Na minha pracinha. Você me contou que você é o cara dos planos. Qual é o plano para chegar em 1 bilhão em vendas? O plano é estilo Pink Cérebro. Um pouco mais de maturidade. Bom, a gente continua muito forte com a nossa operação Nogueira Vendas. A gente quer melhorar nossos processos com a entrada da IA, que a gente, na verdade, um turbilhão, Todo mundo vira, surgiu um novo IA, surgiu um novo IA, E o pessoal desenvolve coisas diferentes. A gente tem uma equipe muito criativa também, muito legal. Estamos construindo os controles, os BIs e as leituras e tudo mais. Então estamos tentando processar melhor. Minha mente sempre foi para trabalhar com muita gente, mais gente, gerando mais lead, mas está entendendo que mudou. A gente precisa de, talvez, mais gente engajada. Uma vez que a gente passa a ter pré-atendimento, qualificação de leads, Antes a gente mandava ali, vou mandar ali 4, 5 mil leads. E aí, tá teu cliente, hoje, vem 4, 5 mil, é tratado, vira 2.500, vira 3, Esquenta, Opa, vem aqui, esse pré-atendimento já aconteceu. Então, se eu ia buscar alimentar uma equipe muito grande, eu preciso de uma equipe mais engajada. Eu acho que hoje é possível fazer o mesmo resultado com pessoas mais engajadas, com menos espaço. Hoje eu percebo que isso é possível. Dentro dos 855 milhões que nós fizemos no ano passado, de VGV, pronto para morar, ficou próximo de 100 milhões. Como eu disse, uma pequena operação ainda. Hoje mais ou menos com 20 pessoas ali no processo todo de vendas. Ela vai ao mercado, então ela vai agregar VGV de mercado. A Axis também foi ao mercado. Acho que esse mês está fazendo entre 10 e 15, uns 15 milhões aí de um VGV de uma empresa nova que tem pouco tempo. Está amadurecendo, está crescendo, então vai atrair VGV também. A Nogueira Vendas inaugura mais uma operação agora,
Pocket, com totalmente autonomia, com um dos nossos partners é o investidor, já sabe do nosso processo, vai estar linkado, vai agregar VGV. Então, com essas frentes, a gente entende que podemos terminar o ano processando aí 1 bi de VGV na nossa praça. E ainda esse ano, no segundo semestre, a gente deve estruturar uma operação exclusive, onde vai ter lá meio que as salas das houses aí que a gente talvez venha atender aí para empresas que estão demandando isso para a gente. Então, com esse plano posto, esse ano é mais tecnologia, talvez espaços aí mais descentralizados, com mais responsabilidade e investimento de capital de parceiros e conexões a nosso ecossistema, a gente poder evoluir nesse VGV e processar mais de 1 bi. Né? Que na nossa praça, eu sei que para São Paulo, poxa, pode ser aí, né, médio, né? Não vou dizer pouco, né? Um bi não é pouco em lugar nenhum, né? Mas podemos dizer médio, mas para a gente que está em Recife, é um feito, né? Eu gostaria muito. E batendo 1 bi, eu gostaria de tirar uma semana de férias. Em Carneiros. Em Carneiros. Ei, Carneiros! Armando, explorar um pouquinho mais esse futuro, queria te fazer uma pergunta, você que está aí mexendo com essas grandes cifras, com esses grandes movimentos, fazer uma pergunta meio macroeconômica para você. Assim, a gente tem estudado bastante como é que é o cenário 26 nesse ano tão diferenciado para o mercado imobiliário. Digo diferenciado por muitos motivos, né? Tem Copa do Mundo, tem eleições no final do ano. O ano começou com índices macroeconômicos muito positivos, baixo desemprego, inflação sob controle. Ano eleitoral, tem certo saco de bondades vindo do governo, teve uma expansão do Minha Casa Minha Vida, uma perspectiva de baixa de taxa de juros, o que, para quem está na compra e venda, é muito importante, mas aí veio o contexto macroeconômico, contexto geopolítico, a Selic agora caiu mais menos do que se esperava. Qual que é a sua visão para esse ano? Como que você acredita que e vai ser o mercado como um todo, falando de financiamento e falando de Minha Casa Minha Vida e falando também dos contrapontos, do aluguel e de tudo isso? Como que você trabalha com isso? Olha, primeiro de tudo, né, quando eu vou conversar com meus parceiros incorporadores, tudo bem que a gente tem que analisar tudo, tem que ver tudo, mas se a gente vê tudo e a gente não partir para cima, não adianta de nada. Então, o atual cenário com a taxa Selic onde ela está, éramos para estar em terra arrasada. Mas nós não estamos. Né? Estamos vivos, mais vivos do que nunca. Né? E isso é impressionante. Sim. Mostra uma resiliência do nosso mercado fantástica. Por quê? Agora, diante desse mercado, a gente percebe ali, né, a classe média um pouco mais apertada, porque o preço do imóvel subiu, os tamanhos ficaram menores e a renda não acompanhou. Um incentivo muito pungente do governo na base, antes do governo federal, agora alguns governos estaduais também chegando junto, seguindo uma tendência que foi ditada por São Paulo, né, todos com seu programa se somando ao programa Minha Casa Minha Vida, um déficit imobiliário gigantesco, um volume de emprego em alta, o que alimenta o Minha Casa Minha Vida fortemente. Essas carteiras assinadas alimentam o programa Minha Casa Minha Vida. Especificamente em Recife, seguindo mais ou menos aí o que o Rio de Janeiro seguiu, a mudança do plano diretor, flexibilização de ocupação no centro, flexibilização de garagem. Recife ganha muita força, porque até então a gente, dentro de Recife, nós tínhamos uma série de restrições que nós tínhamos dificuldade de desenvolver Minha Casa Minha Vida ali dentro. Então estávamos exportando moradores para a região metropolitana. Então o sonho da casa própria é tão forte que o cara saía de perto da família e ia morar numa cidade para poder ter a casa. Então para cada um que ia, eu acho que um número gigantesco ficava porque quer estar próximo da sua rede de apoio. E passam a surgir dentro da nossa cidade do Recife, com essa flexibilização, produtos econômicos do Minha Casa Minha Vida, o que vai impulsionar, pelo menos
na minha cidade, muito fortemente o segmento econômico. Também a gente, com a pandemia, com a alta do dólar, com a instabilidade e esse cenário fora, um cenário mundial, o Nordeste passou a atrair também o turista, né? O cara ou evitar estar lá fora, porque vai cair uma bomba na minha cabeça, né? Então é melhor estar rodando por aqui por dentro. E isso está trazendo muito investimento. Então a gente está vendo o nosso litoral, que é lindíssimo, um escândalo. Agora lá na BMI, aí, o pessoal lá de Balneário, porque não sei o que e tal, pai. O pessoal aí falou assim, não, isso aí, meu amigo, mas só água gelada. Aqui a gente tem água quente. Tá? Então, fica tranquilo, né? Eu digo, É bem diferente. Isso. Então, assim, um surgimento de grandes produtos imobiliários voltados para investimento. Estúdios flags voltados para locação em regiões que estão com taxa de ocupação absurda. Porto de Galinha, 80%, 90% taxa de ocupação absurdo. De inverno a verão, um negócio Tem muita incrível. gente de São Paulo, do Sul. Muita gente de São Paulo. Muita gente de São Paulo. A gente vendeu um imóvel de um valor relativo alto, agregado alto aí, acho quase 4 milhões para uma pessoa de Brasília, há um tempo atrás. Rapaz, eu quero conversar com ela. Eu soube que ela ia no escritório e tal. Tudo que fechou o negócio, eu gosto muito de conversar para entender. Eu entrei na sala, tudo bem, eu queria lhe conhecer, eu queria conversar com você. Você tem família aqui? Eu disse, não, eu não tenho família aqui. Eu disse, por quê? Não, agora que o negócio está fechado, está tudo certo, tudo certo. Eu disse, por quê? Você pode me dizer? Elas, poxa, eu sempre quis ter uma casa na praia e eu tô a 2h30 de Recife, então eu chego, pego um táxi, 40 minutos eu tô na minha casa. Se eu sair de manhã, antes de meio-dia, eu tô tomando uma caipirosca na minha piscina. E eu disse, poxa, é verdade. Então o litoral nunca teve tão próximo. Então, ali a nossa estrutura no nosso aeroporto, muito bem estruturado, surgindo o aeroporto de Maragogi, vai alimentar esse mercado. Então, eu tenho Minha Casa Minha Vida sendo extremamente fomentado, eu tenho o litoral sendo extremamente fomentado, ali na minha região, o produto imobiliário como um produto financeiro também, de investimento, atraindo outros mercados. A gente vê com muitos bons olhos o nosso mercado. Eu acho o mercado extremamente resiliente. E aí só um comentário que é interessante. Pessoa do mercado, eu não vou dizer o nome, fala, poxa, Armando, se essa guerra se alastrasse, né, se a gente vivesse uma situação de guerra, só impactos iriam acontecer. Mas eu gostaria de lhe lembrar que na Primeira e na Segunda Guerra, infelizmente eu espero, pelo amor de Deus, que isso não aconteça, que nós tivemos uma migração muito grande. Houve uma procura por segurança e eu sei que é um fato isolado, mas me chamou a atenção a corretora falando que estava atendendo um americano querendo um imóvel porque estava com receio da guerra. Poxa, isso é um fato, pode ser um fato isolado, mas precisa ser observado. Em Recife nós temos um local muito legal, muito lindo, um bairro planejado, chama-se Paiva. Está lotado de russos. Muito russo. Isso. Mas eles vêm a veraneio e voltam? Não vieram para morar. Aposentados? Rapaz, gente que trabalha home office, enfim. Eles estão em guerra mesmo. E estão lá. É um bairro que hoje vive com essa realidade. Crianças de russas na escola, tá? Uma pequena onda migratória. Isso, tem uma específica, uma colônia. Isso. Alguém veio e puxou o restante. Então, sim, é um número significativo. Então, são esses movimentos que a gente tem que ficar atento, que podem acontecer, que o mercado vai se adaptar. Graças a Deus, assim, a gente pode ser impactado, sim. Nosso mercado é extremamente resiliente, sim. Todos os anos que tem eleição também tem Copa do Mundo e a gente sempre, ai meu Deus, o segundo semestre, o que vai acontecer? Então a gente sempre trabalha no primeiro semestre como se o mundo fosse acabar no segundo semestre. Mas sempre no segundo semestre dá tudo certo. A gente sobrevive, passa, políticos brigam, continua e a vida segue. Então vamos aproveitar para a gente fazer um grande primeiro semestre e eu sempre digo ao pessoal, no segundo semestre também vamos para cima. Se tá bom, tem que trabalhar muito para aproveitar. E se tá difícil, tem que trabalhar também, mas para superar. Então a gente tem que sempre estar superando e buscando. Eu vejo com bons olhos, eu vejo com otimismo, eu vejo que a gente já passou aí nesse mercado várias ondas. Ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E estamos vivos, estamos aqui, estamos vivos.
A gente tem uma pergunta obrigatória para quem vem aqui no Portas, que é: se você pudesse fazer alguma coisa diferente na sua trajetória, o que seria? Cara, eu não sei, é muito difícil depois que passa você querer não opinar, porque se eu fosse fazer diferente, talvez eu não teria aprendido a lição. E aí tem certas escolhas, lições que nos ensinam. Às vezes você foi, poxa, aquela pessoa, pô, não devia ter trabalhado, mas como é que eu ia saber? Então, hoje eu sei o que é bom e o que é difícil. Então, eu não deixaria de escolher, eu escolheria de novo. Não tô com aquela síndrome de dizer, eu não me arrependo de nada. Não é isso, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Mas talvez aí eu falo, poxa, teria mais cautela nesse passo aqui, ou nesse passo aqui. E talvez eu não tivesse aprendido o que aprendi. Eu paguei o preço para aprender, né? Mas pronto, na locação, eu gostaria muito de ter iniciado me preparando mais. Tivemos prejuízos, mas ajustamos, acertamos a rota e estamos seguindo, pequenininhos e seguindo. Graças a Deus eu convivo com gigantes como o Alfredo, né? Como a turma da BMI lá, o pessoal da Auxiliadora, enfim. Uma turma, o Jorge do Aracaju, o pessoal que é muito massa. A BMI é muito massa. E aí eu tô ali adquirindo conhecimento. Então eu sei o que eu poderia lhe dizer, né? Eu acho que todo o caminho foi um caminho de aprendizado. E se eu escolhesse alguma coisa, eu não aprenderia. Boa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir aqui participar do Portas. Foi muito legal a conversa, né? Foi sensacional. Tenho que registrar, ninguém faz nada só. Eu tenho uma equipe muito massa, né? Sou um abençoado por ser rodeado de pessoas tão maravilhosas, melhores que eu, pessoas inteligentíssimas. A Paula Carolina, que é a minha CPO, minha sócia, está aqui. O Sérgio Moura, que está lá cuidando da operação, que é meu CEO. Eu tenho aí um George Stipe, que foi um diretor da Cirela, ele está lá à frente de uma operação gigante. Tem o Eduardo Nascimento, está à frente de outra operação gigante. Tem o Ismênia. Eu tenho sócios partners como Georg, Renato, Dudu. Tem uma turma lá, muitos outros que são meus partners lá, que acreditam, que confiam no trabalho. Ontem tivemos uma vitória muito grande, a gente vem ganhando muito no econômico, aí o pessoal sempre gosta de rotular. Tá virando empresa econômica. Então ontem a gente foi campeão geral na principal empresa de alto padrão de Pernambuco, que é a Rio Ave. Legal. E a gente ontem foi agraciado lá em todas as categorias, praticamente aí liderando imóveis. A gente pode falar de ticket de acima de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões para a nossa praça. É o nosso mais alto ali, né? Então foi muito legal. E esse time tá lá me esperando, a gente vai comemorar. Eu sempre dou um jeito de fugir no meu aniversário. Esse ano deu certo, mas a gente vai comemorar o título lá. Parabéns. Muito obrigado, viu, Armando? Acho que foi muito inspirador, a gente aprendeu demais. Obrigado por ter compartilhado isso com o nosso público. Eu que agradeço, aprendi bastante, a gente aprende conversando, viajando e lendo e observando. E hoje eu andei aqui nessa estrutura magnífica, fiquei impressionado. Me diverti bastante, falo para todo mundo que puder conhecer, tiver essa oportunidade, sou muito grato. Hoje eu aprendi bastante também. Show de bola. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter, enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever aqui no link da descrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção, roteiro e direção de Marina Galesso e captura de som, vídeo e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e por Ricardo Kaufmann. Até a próxima! Armando Nogueira. Armando Nogueira, para os mais velhos, remete a um jornalista famosíssimo. Já teve muita piada com o Armando Nogueira para você? Já teve várias aí, né? Mas não tem nenhuma familiaridade não, né? Não. Meu pai trabalhou numa empresa italiana e ele disse que teve um líder que ensinou muito, deu muitas oportunidades a ele, que era o Dr. Armando. E aí ele quis fazer essa homenagem
né? E o Nogueira veio o sobrenome da minha mãe. E assim, eu sempre fiz cismado com esse nome, porque eu não encontrávamos os Armandos, né? Não é normal. É Pedro, é João, é Carlos. Eu perguntava à minha mãe, por que eu? Por que só eu, Armando, né? Aí eu disse, rapaz, já que aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Quando nasceu meu filho, eu tenho Armando Filho. Eu faço Vingança. não. Mas é isso assim, né? Eu acho que foi o ego que falou mais alto, né, na época. Mas você segue armando muitos negócios aí. É, muito isso.